Que idade você tem? Mas será que essa tua idade é real mesmo? Ou será que essa sua idade é só idade cronológica? Você já conhece o segredo revolucionário para o rejuvenescimento? Se tu achou isso no mínimo curioso, ou então achou que pode ser uma falácia, fica aqui até o fim do vídeo que eu vou falar sobre isso. Meu nome é Lara, eu sou professora de Educação Física da Autonomia Treinamento, a gente trabalha com treinamento funcional e a gente está aqui para promover saúde em todo o seu tamanho, para promover uma vida boa, principalmente uma vida sem dor. Hoje eu vou falar sobre telômeros. Esses são as pequenas estruturas biológicas que estão ligadas ao rejuvenescimento. Não sou eu que estou falando, estou me baseando neste livro aqui, que chama O Segredo Está nos Telômeros, dessas duas super autoras. O nome delas é Elisa Epel e Elizabeth Blackburn. Ela já vem estudando isso desde os anos 80. Esse livro foi publicado no Brasil em 2017, então é bem recente. Apesar das descobertas não serem recentes, a gente está começando a falar mais sobre isso agora. A Elizabeth Blackburn, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 2009, então, por conta dessa descoberta, uma descoberta muito importante para o campo da medicina e para o campo da saúde em geral, né, de todas as pessoas que trabalham com saúde e que querem cuidar da saúde. Esse livro explica de uma maneira bem didática para qualquer pessoa ler, então recomendo a leitura. Vou resumir para vocês. Primeira coisa que a gente tem que pensar, o que é um telômero? Tá vendo esse X aqui? Isso aqui é um cromossomo. O cromossomo é uma sequência de DNA que todos os seres de células eucarióticas carregam. Mamíferos, vamos pensar em seres humanos, tá? Estamos falando de seres humanos nesse momento. Os telômeros, eles são essa pontinha aqui dos cromossomos. Imagina aquela pontinha de plástico do cadarço. Aquilo ali a gente pode considerar que é uma proteção do cadarço, né? A mesma coisa que o telômero. Aquela pontinha é a proteção do cromossomo. Quanto mais curto este telômero fica, mais velha a pessoa fica, e quanto mais comprido, mais nova. A grande descoberta é esses telômeros que se encurtam com a idade, a gente pode reverter esse encurtamento. Essa é a parte revolucionária de rejuvenescimento. E aí as autoras trazem dois termos, a idade cronológica e a idade biológica. Por isso que eu te perguntei no início do vídeo, qual é a tua idade? Tu já parou para pensar qual é a tua idade real? Pois é, a tua idade cronológica, no meu caso, é 34 anos, já vou fazer 35 daqui a pouco, mas a minha idade biológica pode ser bem diferente disso, dependendo de como que eu levei minha vida até agora, isso determina como que está a minha idade biológica, pode ser muito mais e pode ser muito menos do que a minha idade cronológica. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar como que a gente pode mudar essa nossa conformação celular para ser mais jovem. Não porque eu acho bonito ser mais jovem, simplesmente porque eu vou ter menos problemas de saúde. Então, quando as células se dividem, toda vez que as células se dividem, elas perdem um pouquinho de telomerase, tá? Não, desculpa, perdem um pouquinho dos telômeros, não cheguei na telomerase ainda. Então, as células vão se dividindo e encurtando o telômero. E chega um momento que esse telômero está tão curto que a célula entra em estado de senescência, quer dizer, ela não vai se dividir mais, ela está praticamente morta. E aí a gente começa a ter os efeitos do envelhecimento, por exemplo, cabelos brancos, rugas e dificuldades, né? Temos mais agentes inflamatórios circulando no nosso sangue, e isso é devido ao encurtamento dos telômeros, devido a quantidade grande de células senescentes no corpo. E aí, como que a gente faz para reverter isso? As autoras descobriram, então, agora eu vou falar de telomerase, agora sim, que é essa enzima que catalisa as reações químicas que fazem com que os telômeros sejam aumentados. Então a gente precisa de telomerase. Tá, mas então ótimo, né? Vou tomar uma pílula de telomerase e tá tudo resolvido. É isso que a gente sempre quer, né? Coisa rápida. Não, não é isso. A gente precisa produzir telomerase natural, porque se eu começar a ter uma produção descontrolada de telomerase, digamos assim, por meio artificial, né? Eu posso desenvolver células que eu não quero no meu corpo, em outras palavras, câncer. Então, não se atire nessas receitas milagrosas. Gente, realmente não existe coisa milagrosa. Não existe, não adianta. Então, a telomerase a gente precisa ir produzindo ao longo da vida. Como? Aí que eu quero chegar. Os nossos hábitos são determinantes para a produção de telomerase e para que essa telomerase realmente produza um aumento nos nossos telômeros. Que muitas vezes eu vou ter telomerase e não vou conseguir fazer com que ela produza um aumento no telômero. Então ela precisa ser ativa. Como isso? Vamos começar a falar de todas aqueles pilares que a gente falou no passado. Isso tem tudo a ver com os telômeros. Então, Lara, tu tá trazendo aí só mais uma evidência para aquilo tudo que tu falou no ano passado? Exatamente. Mais uma vez, não sou eu que estou falando, é uma pessoa que é Prêmio Nobel de Medicina,
Tá? Então, os estudos de muitos anos que estão dizendo exatamente tudo que a gente disse ano passado, tudo que a gente está tentando construir cada vez mais por meio da autonomia e treinamento. Primeira coisa, sono. As autoras mostraram que quanto melhor a qualidade do sono, maior o telômero. Elas mostram que pessoas que dormem abaixo de 5 horas por noite tendem a ter telômeros mais curtos, ou seja, tendem a ter um envelhecimento celular mais acelerado do que as pessoas que dormem melhor. Não só melhor, mas mais quantidade de horas. Então, qualidade e quantidade de sono fazem muita diferença no telômero e para o seu rejuvenescimento, para a sua manutenção do tamanho dos telômeros, consequentemente, a sua manutenção da sua juventude celular. Beleza, vamos pular direto para a alimentação. Vou fazer meio fora de ordem, porque sim, a alimentação. As autoras falam que o peso, ele não está relacionado diretamente aos telômeros. Então, assim, eu diminuir o meu peso, como todo mundo pensa que bom, vamos perder peso, não necessariamente. Elas pegaram um estudo de outros estudiosos, né, que fizeram essa pesquisa com pessoas que fizeram aquele programa The Biggest Loser, que é um programa de emagrecimento que existia, que é o Grande Perdedor. Dentro desse programa, um reality show, eles fazem as pessoas, colocam dentro de um programa de exercícios, de dieta, e essas pessoas perdem em torno de 40% a 50% do peso corporal. Olha que louco, em poucos meses, em 5 meses, mais ou menos 6, 7 meses de programa. E aí eles pegaram essas pessoas que perderam esse tanto de peso 6 anos depois e perceberam que grande parte dessas pessoas acabou ganhando de novo. Então, a manutenção que eles tiveram do peso foi só de 12%. Então, perdeu um tanto, ganhou tudo de novo e manteve só 12% abaixo do peso que tinha antes de entrar no programa. E o pior não é isso. O pior de tudo é que o metabolismo dessas pessoas diminuiu, em média, 700 calorias. Tá? Então, o metabolismo é a capacidade que a gente tem de queimar energia em repouso. O metabolismo dessas pessoas piorou. Então imagina que coisa horrível, não sou eu que estou dizendo, de novo, as autoras dizem que isso é muito ruim, então essa perda brusca de peso faz com que a nossa saúde metabólica piore. E aí elas dizem, não tente fazer dietas milagrosas, que é o que a gente já falou no passado também sobre alimentação. A gente tem que pensar em longo prazo em uma reeducação alimentar, não é fazer uma dieta e perder muito peso. Inclusive pessoas que fizeram cirurgia bariátrica têm telômeros mais curtos. Por quê? Passaram por um estresse muito grande, não só da cirurgia, como também da perda brusca de peso. Então, fica ligado nesse tipo de solução milagrosa. De novo, não existe. Cuida e pensa em pequenas mudanças. E aí ela fala muito do açúcar, né? Ela fala de comida industrializada, comida processada, tudo que a gente já falou na série de alimentação. O açúcar está muito relacionado a problemas, né, inflamações do corpo, porque mais glicose circulando no sangue, mais resistência à insulina, consequentemente pode se desenvolver um diabetes, que é uma doença que é muito problemática. Todo mundo já tomou contato com alguém. Ela fala que só dentro dos Estados Unidos tem 25 milhões de diabéticos. Olha que horror, mas também os hábitos deles são muito bizarros, né? A gente ainda está um pouquinho melhor nesse sentido. Então, alimentação é isso. Vamos falar de movimento. Movimento, nos estudos, todos os estudos, tá, que foram feitos, que elas referiram no livro, as pessoas que são sedentárias têm telômeros mais curtos do que as pessoas que são ativas. E aí elas falam sobre tipos de exercício. E dentre as descobertas, né, se convencionou que o aumento na capacidade cardiovascular é igual a uma melhora nos telômeros. Então, como que se aumenta a capacidade cardiovascular? Tem diversas possibilidades, a gente poderia ficar horas falando sobre isso. Eu diria treinamento de força, treinamento de alta intensidade e curta duração, que é o famoso HIIT, treinamento aeróbio. Ela fala também que o mais importante é que as pessoas se mantenham em movimento, então aquilo também que a gente falava sobre os 10 mil passos, ela não chega a referir a história dos 10 mil passos, mas eu já estou concluindo, né? Porque como as pessoas precisam estar ativas, em movimento e melhorar a sua capacidade cardiovascular para ter maiores telômeros, eu já vou trazer aquilo que a gente falou, que é manter-se em movimento, e em movimento que não necessariamente precisa ser numa academia, em uma coisa pré-estabelecida e institucionalizada. Pode ser do jeito que for possível para cada pessoa, de maneira que ela não fique parada por muito tempo. Movimento altamente anti-inflamatório, altamente benéfico para os telômeros. E aí vamos falar de mente e garra. Quando a gente falou de garra, tá? Garra é resiliência, a tua capacidade de lidar com o fracasso, capacidade de cair, levantar, voltar a seguir as tuas metas. E aí a relação disso com a mente.
elas colocam a importância da gente cuidar dos pensamentos e a importância da reação que a gente tem ao estresse. Então, como você reage ao estresse? Existem 2 tipos de reações, tá? Uma delas é reação se sentindo ameaçado, que é quando o estresse faz com que tu fique mais reativo, tu ative mais ainda a tua amígdala. Então lembra da história que a amígdala é uma estrutura do cérebro que faz com que nós fiquemos ligados e prontos para ser atacados até por um leão, porque essa é uma estrutura muito primitiva que vem da época que éramos caçadores e coletores e precisávamos fugir dos predadores. Então essa estrutura é muito primitiva e ela vai ser ativada muito rápida. Só que a gente tem como controlar essa estrutura com o córtex pré-frontal, que é a nossa capacidade de racionalizar todas as nossas reações. Então, antes de eu me estressar, por exemplo, no trânsito, alguém me fechou, eu vou lá e grito. Eu posso, antes disso, pensar que aquilo ali vai ser ruim para mim. Por quê? E aí é uma grande sacada. As células estão escutando os teus pensamentos. Não adianta tu fingir que tá tudo bem, porque o teu corpo sabe que não tá. Então, a gente precisa entender que os pensamentos, eles só estão passando, eles não são quem a gente é. Então, eles podem ser ruins, mas a gente pode também mandar os pensamentos ruins embora e tentar substituir. E existem várias técnicas para isso, eu não vou entrar nesse detalhe, mas as autoras falam muito da importância de melhorar a nossa reação ao estresse. Inclusive, elas fazem um estudo com mães que são cuidadoras de filhos especiais, de filhos com enfermidades, o tamanho do estresse que essas mães se encontram constantemente, né? Elas não têm nem como relaxar daquele estresse, porque a qualquer momento a criança precisa delas. E elas compararam essas mães com mães de filhos saudáveis e elas viram algo muito curioso. Ainda que os telômeros das mães cuidadoras sejam menores, tem mães de filhos saudáveis que têm telômeros também pequenos, parecidos com a das mães cuidadoras. Por quê? Justamente por causa dessa reação ao estresse. Então, quanto mais tu te sentir ameaçado diante do estresse, pior para os teus telômeros, mais velho tu vai ficar mais rápido. Então, isso explica por que muitas pessoas que são jovens, né, que tem talvez 20 e poucos, 30 e poucos, tem a aparência de mais velhos, né, então a gente acaba ficando tão estressado com algumas coisas, se sentindo tão ameaçado com o estresse, que a gente acaba desenvolvendo esse envelhecimento mais precoce, né. E aí, como é que eu posso reagir ao estresse? Existe uma maneira também de reagir com o desafio. Então, eu estou passando por uma situação estressante, aquilo ali me desafia a resolver aquela situação, me desafia a ser melhor. Claro que isso não é fácil, né? Elas dão várias técnicas, inclusive na quinta-feira a gente vai falar um pouco sobre isso, vou fazer um vídeo mais curto para ensinar uma técnica de cuidado, né, desse estresse, de trazer um pouco mais a atenção para o momento presente, cuidar da respiração e cuidar da nossa amígdala, cuidar para que a amígdala do cérebro, quando eu falo, tá, gente, não é a da garganta, cuidar para que ela não fique tão reativa de maneira impensada. Então tá, e aí vamos pro último, tá, que é a blindagem social. Falávamos muito também na série que falamos sobre isso, né, da importância da ocitocina e como esse hormônio regula e promove um bem-estar e regula a nossa saúde. Então, quanto melhores as relações sociais, melhor para o nosso corpo, ocitocina, e maiores são os nossos telômeros. E aí é curioso, não é curioso, né? Mas é importante que ela coloque que a saúde não é de uma pessoa para ela mesma. A saúde tem a ver com relações também, com as relações sociais. E aí ela fala, por exemplo, sobre os bairros. Ela fala que pessoas que estão em bairros mais estressantes, que têm mais criminalidade, têm a tendência de ter telômeros mais curtos. E outra, bairros que não necessariamente são de alto poder aquisitivo, mas até bairros pobres que possuem áreas verdes, as pessoas têm telômeros mais longos. Então olha aqui, ó, o verde, a importância do verde, da relação da gente com espaços verdes. Então aqui em cima também um parque da minha cidade que tem bastante verde, independente de ser um bairro rico ou pobre. Então, mais um motivo para a gente pressionar também as autoridades para que existam áreas de lazer, áreas verdes em todos os locais das cidades, né? E aí ela fala de situações, né, de pessoas que moram em locais desfavorecidos e como que isso causa um estresse que pode ser passado para todas as gerações e influenciando as crianças. Então, também fala muito sobre as crianças, sobre quanto que esse estresse naquele ambiente vai diminuir os telômeros de crianças. Então, crianças que já têm telômeros curtos, já de velho, por causa da exposição ao estresse, aos abusos, à violência. Ela fala de uma coisa muito importante, que é o racismo.
Ela fala que eles fizeram um estudo também dentro da universidade com homens afrodescendentes dos Estados Unidos e mostra que esses homens têm a tendência de se sentir sempre ameaçados e sempre perseguidos, porque estatisticamente eles são muito mais revistados e parados pela polícia, logo eles estão sempre em uma situação de vigília, uma situação de preocupação, de ansiedade. Essas pessoas têm o telômero mais curto também, ou seja, têm uma saúde pior. E aí, dentro desse estudo, eles ensinam policiais a não ter essa reação rápida de racismo e atacar pessoas negras como se fossem necessariamente criminosas. Então, olha que importante a gente pensar nisso. Importante a gente pensar nas relações sociais, nas desigualdades e o quanto que isso afeta a saúde das pessoas. Isso é uma das grandes sacadas desse livro, que eu acho, que não é eu pensar só na minha saúde. Então eu posso pensar assim, água vulcânica faz muito bem para minha saúde, porque a minha nutri disse. Daí eu vou trazer água vulcânica lá de Taiwan, e essa água vulcânica foi retirada do vulcão, né? Sei lá, de Taiwan, tô chutando, gente. Por uma criança escrava. Então eu tô pensando só em mim. E elas falam como é importante a gente considerar que somos nós, que as relações sociais determinam como que a saúde das pessoas vai ser. Porque se o mundo estiver doente, é muito difícil que as pessoas todas não estejam doentes juntas. Então, eu vou fechar este vídeo só com uma frase do Einstein, tá? Do Einstein, aquele cara que é muito respeitado, um super cientista, que ele fala que o ser humano é uma parte de um conjunto chamado por nós de universo. Uma parte limitada no tempo e no espaço. Ele experimenta a si próprio, ele experimenta os seus pensamentos e sentimentos como algo separado do resto. Então, eu para o mundo. Um tipo de ilusão de ótica de sua consciência. Essa ilusão é uma espécie de prisão para nós, porque nos restringe aos nossos desejos pessoais e à afeição por poucas pessoas que estão mais próximas. A nossa tarefa é nos libertarmos dessa prisão, expandindo o nosso círculo de compaixão para abarcar todas as criaturas vivas e o conjunto da natureza em sua beleza. Ninguém é capaz de conseguir isso completamente, tudo bem, mas a luta por tal conquista é por si só uma parte da libertação e a base para uma segurança interna. E essa é uma frase que é um texto que o Einstein falou em 1972, que é referido pelas autoras, que eu achei muito interessante, justamente para a gente pensar que a saúde não tem a ver só com o meu umbigo, só com o meu mundinho. E aí, elas também fecham o livro falando que todos os dias cada um de nós tem a chance de influenciar de modo positivo a vida de outra pessoa. E que a base para uma nova compreensão de saúde em nossa sociedade não está ligada a mim, mas a nós. Então, criação de comunidades seguras e confiantes e a importância do nosso legado celular. Nosso legado celular é estarmos interligados. Então, foi isso, nossa aula, nossa conversa sobre telômeros. Recomendo muito esse livro. E na quinta-feira a gente vai trazer uma pequena técnica para melhorar, principalmente a questão da tua reação ao estresse, que isso aqui é o que está deixando as pessoas doentes. Então, presta atenção no resto do nosso conteúdo e não só ver esse conteúdo, mas trazer práticas para a tua vida para realmente melhorar a saúde dos teus telômeros, para realmente rejuvenescer biologicamente, ter uma melhor saúde e influenciar outras pessoas também a isso. Muito obrigada e até a próxima!